Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Ezequiel capítulo 47, verso 3 diz: E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas, água que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Viste isso? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores de um lado e de outro. Então me disse: essas águas saem para a região oriental, descem até o deserto, entrem no mar. Sendo levadas ao mar, as águas se tornam saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entre esses rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores, estando de pé diante dele, em El-Gedi, em El-Gileai, haverá lugar para estender as suas redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Bendito Deus, obrigado pela tua graça e a tua misericórdia neste momento. E nós te pedimos, ó Pai, que algo dos céus possa penetrar nos nossos corações. Queridos, há um desejo muito forte no meu coração como pastor em ganhar almas para o reino de Deus. E essa tem sido a ênfase dessa igreja, porque entendemos que toda a palavra de Deus está voltada para isso. Se você quer bênção, se você quer vitória, se você quer milagres na tua vida, se você focar naquilo que diz a palavra de Deus, essas coisas irão acontecer. Porque a palavra de Deus diz que quando você prioriza o reino de Deus, as outras coisas são acrescidas na tua vida. Então, quando você tem o entendimento de que as almas são importantes e deixamos de ser egocêntricos ou egoístas e passamos a focar naquilo que Deus quer, nas almas, nas pessoas, e dessa forma nós temos um mundo melhor. A gente clama por segurança, a gente clama por um mundo mais seguro, onde você pode andar a qualquer hora do dia e não ser acometido por um assalto, onde você pode deixar até mesmo a tua casa aberta, que nenhum criminoso, nenhum assaltante irá entrar nesse lugar. É muito fácil isso acontecer, basta que o mundo seja transformado através do Evangelho. Você muda as pessoas apresentando Jesus Cristo. Então o segredo não é mais cadeias, o segredo não é que um sistema de justiça é mais operante, o segredo para um mundo melhor, sem violência, sem crise, não é também o policiamento ostensivo das forças policiais. É Jesus Cristo que muda o coração das pessoas. É isso que nós temos visto na prática. Enquanto pessoas vão para a cadeia e saem pior, quando tem um encontro com Jesus Cristo, elas são transformadas em agentes de transformação para este mundo. Nessa igreja nós temos visto muitas pessoas serem transformadas. Aqui já passou traficante, que agora é um instrumento de Deus. Na realidade hoje ele está traficando, mas agora ele trafica almas para o reino de Deus. Agora há um objetivo diferente. Mas às vezes a gente não consegue levar as pessoas a essa paixão. Às vezes as pessoas não são tocadas por essa mensagem. E às vezes nós estamos tão envolvidos com as nossas coisas, com o nosso mundo. Às vezes até a gente é tocado num culto, mas no outro dia a gente se distrai, porque tem tantas coisas acontecendo ao nosso redor. Mas Deus colocou uma palavra no meu coração nesse final de semana. Enquanto eu orava, veio a palavra de Deus. O versículo de Zacarias, onde diz: não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eu creio na ação do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Sabe, o que convence o homem do pecado e da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Ele trabalha em nós, ele trabalha também nas pessoas lá fora. Esse texto que acabamos de ler
conta a história de um profeta que teve uma experiência com um homem de Deus. Foi proporcionado para ele um caminho onde ele haveria adentrar por um rio, e foi medido cotas de distância. Pelo menos em 3 momentos foi aferida a distância que ele havia caminhado. E assim aconteceu, até que chegou uma situação que a pessoa já não podia mais andar sobre o fundo do rio. Agora ela era controlada pela correnteza. E este rio, ele deságua no Mar Morto, onde não há vida. O Mar Morto é o lugar onde há a maior concentração de sal. Então é impossível ter peixes, animais viventes dentro desse grande lago que é o mar. Mas quando esse rio, segundo aquela visão do profeta, tocasse nesse mar onde não havia vida, as águas salgadas que não tinham vida se tornariam águas saudáveis, onde poderia existir vida. E a vida era peixes. A palavra de Deus diz que Jesus chama os seus discípulos para serem pescadores de almas. O peixe simboliza as vidas das pessoas. Então nós vemos nesse trecho uma manifestação do poder do Espírito de Deus na vida de uma pessoa. E nós vamos ver como isso vai crescendo de uma forma que a pessoa não se controla, a ponto dela passar a gerar vida onde ela estiver. Eu clamo por um avivamento, por algo especial, algo que torne leve essa missão, algo que te dê prazer, que quando você começar a fazer isso, você sinta uma graça, uma manifestação deste poder. Eu queria que você pudesse experimentar, porque esse avivamento, essa manifestação do Espírito de Deus também vai provocar mudança de vida e transformação. Nós também pregamos um evangelho de santificação, mas é difícil na nossa carne obedecer, estar ali caminhando realmente. Por isso que nós recebemos este poder. A presença do Espírito Santo de Deus na igreja é para garantir que você tenha poder e autoridade para viver na presença do Senhor. É possível andar sim num caminho que Deus quer para nós, porque é um poder que vem do alto. A Bíblia diz que Jesus estava nessa terra como homem, mas ele realizou sinais, prodígios, milagres. Ele venceu as tentações e ele dá a receita. Ele diz: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, e o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, a curar os enfermos, a limpar os leprosos, a trazer vista aos cegos. Há um poder operando nessa terra. O apóstolo Paulo, cheio de conhecimento, homem culto, homem entendido, cheio de tudo que a terra podia oferecer, de riquezas e de intelectualidade. Mas um dia ele fez a declaração. Ele disse que ele estava pregando e fazendo as coisas por causa da unção do Espírito de Deus sobre ele. Ele estava dizendo que aquilo que ele tinha, os 12 talentos dele, tinha um poder limitado, mas havia o poder do Espírito fluindo sobre a sua vida. Querido, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus trabalhe para santificar as nossas vidas. Que cada um tenha prazer para quebrar a religiosidade de muitas pessoas, talvez serem apenas simplesmente frequentadores. E para isso há um processo de Deus. Eu queria que você pudesse desejar isso. Ezequiel, nessa visão, ele vê que o anjo vai esticando ali uma corda de medir, e ele vai aumentando ali a profundidade, e ele vai dando ali as instruções. A palavra de Deus relata sobre o simbolismo do rio, das águas, como presença do Espírito de Deus. E nós vamos ver então, pelo menos esses 3 ou 4 momentos. O primeiro momento é quando o anjo faz uma medição.
E ele fala com ele: entra neste rio. Diga comigo: entra neste rio. A primeira coisa que você tem que fazer é desejar mergulhar, entrar na presença de Deus. Querido, sabe quando alguém vai na praia e diz: não estou querendo entrar na água porque ela está gelada? Sabe, você tem que ir e desejar ter essa experiência. Sabe, o que tem que acontecer no nosso coração é ter um apetite para Deus nessa noite. É você querer e falar: meu Deus, eu não posso sair deste culto do mesmo jeito como eu entrei. Eu não posso ficar de uma maneira superficial. Então eu quero pôr o pé nas águas. Então a primeira coisa é desejar colocar o pé. E assim ele fez. E mediu uma distância que daria 500 metros, 1000 côvados. E ali então ele caminha. E as águas, nessa primeira medição, as águas dariam pelos artelhos ou os dedos dos pés. Querido, a primeira coisa é você decidir nessa noite a andar com Deus. Água nos artelhos, água nos dedos, água nos pés. Significa: eu quero caminhar na presença de Deus. Diga comigo: eu quero. Mais forte: eu quero caminhar na presença de Deus. Querido, mas isso não é da boca para fora. Caminhar com Deus significa intimidade. Você encontra com alguém que você conhece, que você tem prazer de estar junto. Caminhar com Deus significa que você não começa o dia sem ter a certeza que a presença de Deus é com você. Caminhar com Deus significa, em todas as situações da tua vida, você entender que Deus está presente. Você querer ter um relacionamento íntimo com o Senhor. A Bíblia fala que os discípulos estavam caminhando em direção a uma aldeia chamada Emaús. Jesus havia morrido. E a Bíblia diz que eles estavam conversando um com o outro, a respeito da morte de Jesus. Jesus ressuscita e aparece andando ao lado deles. Eles não esperavam que Jesus estivesse vivo. Um homem se junta e começa a conversar com eles, e eles vão caminhando. E ele vai discorrendo e contando sobre todas as coisas. Eles até indagam: você não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? E foi falando. Só quando eles chegam na aldeia, e eles convidam, na visão deles, esse homem para se ajuntar com eles para cear, porque já estava tarde. Aí quando Jesus parte o pão, eles identificam, eles lembram a maneira como Jesus partia o pão e oferecia a eles. Aí nessa hora Jesus desaparece. Sabe, nós não podemos andar ao lado de Jesus com o coração distante, sem entender o que Ele quer, sem entender que Ele está ali conosco, sendo alguém distante, algo teórico nas nossas vidas. Um dos discípulos disse: puxa vida, a gente nem percebeu que o nosso coração ardia enquanto Ele falava. Que nós possamos ter o nosso coração ardendo com a presença do Senhor. A Bíblia fala desse relacionamento. Gênesis capítulo 5, verso 24. Fala que teve alguém que andou com Deus. E andou tanto que se tornou íntimo, que Deus resolveu levá-lo para o céu. Enoque. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porque Deus o tomou. Que Deus nos consuma. Que sejamos apagados na nossa presença, por causa da presença de Deus que passa a ser refletido através de nós. Quem crê nisso, diga amém. Iniciar uma caminhada com Deus significa você perder o controle da sua vida. Às vezes você vai dizer: eu quero ir, mas Deus diz: você tem que ficar, e você: eu vou ficar. É isso que Deus espera. Jesus vai voltar quando o nosso relacionamento estiver íntimo, e nós não vamos querer mais ficar nesse lugar. A Bíblia fala que Deus gosta disso, com Moisés. Está lá em Êxodo 33, 11. Deus tinha um relacionamento íntimo com Moisés, por isso que revelava as coisas. A Bíblia diz que ele subia ao monte, voltava com o rosto brilhando, transbordando, porque estava cheio da presença do Senhor. O texto diz que falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se o arraial.
É assim que Deus quer que nós nos relacionemos. Você não precisa hoje de um santo para intermediar isso. Você não precisa hoje de alguém ser o intermediador. O povo de Israel quis que só Moisés falasse com Deus. Até Josué não tinha essa proximidade, mas Moisés queria ter relacionamento com Deus. Eu queria que você pudesse desejar isso. Quando você fizer as suas orações, que não sejam as rezas repetidas, mas que seja conversa com alguém que é íntimo. A Bíblia fala que uma vez houve ali uma revolta ali no meio do povo de Israel. E aí Deus teve que descer e dizer: olha, com Moisés eu falo face a face. É assim que Deus entrou para comprar aquela briga. Eu queria que você pudesse realmente desejar de todo o teu coração. Deus não quer ser Deus, Ele quer ser amigo. João capítulo 15, verso 13. Jesus fala o tipo de relacionamento que Ele quer ter com os seus discípulos. O texto diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Levante a mão quem é que foi alcançado pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Levanta a mão. Pois Deus te chama de amigo. Um amigo deu a vida por você. É coisa de amigo, é coisa de alguém que conhece, é coisa de alguém que ama. Então é esse o tipo de relacionamento, não aquele relacionamento distante. Existe coisa que Deus quer falar com você, e Ele não vai usar instrumento talvez, mas Ele quer falar com você. Tire os intermediários. Às vezes as pessoas chegam próximo de mim e falam: pastor, ore por mim. Eu tenho o maior prazer de orar. Mas querido, você também pode orar e sentir a presença de Deus, porque Ele quer um relacionamento de amizade. Então andar com Deus significa eu ter prazer nessa caminhada, eu estar íntimo, eu ter vida diária com o Senhor. Quem está entendendo, diga amém. O segundo momento que o anjo disse: olha, não é suficiente. Você não tem só que ter esse tipo de relacionamento. Vou medir outra distância e você vai andar. E assim o fez. E andou agora mais 500 metros, e as águas agora davam pelos joelhos. Isso significa nós entrarmos numa dimensão de oração. Água no joelho significa eu não tenho que investir. Aliás, eu não tenho que insistir que você ore, mas você é levado a orar sempre. Sabe quando a coisa aperta? Sabe quando você sente dificuldade? Sabe quando você sente que o céu não está de brigadeiro, que o céu está de bronze? Não é só nessa hora, mas sempre você tem prazer em orar. Às vezes a gente ora só por necessidade. A maioria ora só por necessidade. Você já imaginou? Isso não é amizade, mas alguém que te procura só para pedir dinheiro. Você conhece alguém e quando te liga é porque a coisa vai vir bronca. Não vem para te dar um presente, não vem para te visitar. Não, eu vim aqui só para te dar um abraço, para saber como é que você está. Não, quando alguém procura, você sabe até o nome de alguém aí. Você sabe, lá vem bronca. Agora, às vezes a gente tem esse tipo de relacionamento com Deus. Quando você começa a orar, Deus fala: ai, 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 vem de novo. Sabe, você já imaginou se você pudesse orar e falar: Deus, tenho nada para te pedir hoje, estou aqui só para te agradecer. E às vezes você está até passando por uma necessidade, mas você fala: Deus, o Senhor é bom demais, o Senhor me deu vida, o Senhor me deu energia, o Senhor me deu estratégia, o Senhor me deu condição. Quem está entendendo? Vida de oração, querido, tem que ser coisa prazerosa. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade. A gente tem uma reunião de oração aqui terça-feira, a gente conta as pessoas que vêm, dá para contar nos dedos.
porque não é tão prazeroso segundo a carne. Às vezes senta e fica ali olhando e batendo o dedo, imaginando, e põe até um cronômetro. Mas querido, quando você está nessa dimensão, você tem prazer em entrar na presença de Deus. Tem que ser uma coisa gostosa. Isso é algo que o Espírito vai produzindo em nós. Aí, querido, significa que Deus tomou o controle dessa vida. Agora era a correnteza que controlava. Por mais que tentasse ir para um lado, o rio é que levava na direção onde ele queria. É uma rendição completa. Aí já não tem mais o velho homem, a velha natureza, mas agora é o Senhor. Agora não dá para ver mais o corpo. A água tomou, está lá sendo conduzido. É uma dependência de Deus. Querido, quem quer chegar nesse estágio, diga amém. Estágio onde o problema não te domina, onde as coisas não colocam ansiedade no teu coração, onde nada mais te importa, é o Senhor que conduz tudo na tua vida. Atos capítulo 1, verso 8 diz que estava ali o povo reunido, obedecendo a ordem do Senhor Jesus. E eles oraram durante um tempo. E a Bíblia diz que veio essa plenitude, por causa, talvez, esse caminho galgado. E de repente, onde eles estavam, houve uma manifestação, um avivamento tremendo. E foram vistas línguas repartidas como de fogo. E todos passaram a ser cheios do poder de Deus. Pedro, que era um covarde, havia negado Jesus, cheio de problemas, de situações complexas, cheio de altos e baixos. Depois deste momento, se tornou o maior pregador da história. Numa única pregação, só contando os homens, foram 3.000 que batizaram e aceitaram Jesus naquele dia. Eu queria que nós pudéssemos orar dessa forma agora, para que alguma coisa acontecesse e pudéssemos ser cheios dessa presença. Naquele dia, eles foram orando, desejando essa caminhada, saindo da superficialidade e mergulhando na presença de Deus. E de repente, um vento impetuoso começou a soprar sobre aquele lugar. E foi manifestações sobrenaturais. Eu queria convidar você agora para buscar a presença do Espírito de Deus. Fica de pé no teu lugar. Eu queria te convidar a ter uma experiência com Deus aqui nessa noite. Eu queria te convidar a ser cheio. Em nome do Senhor Jesus. Você não vai sair deste lugar do mesmo modo como você entrou. Você vai sair transformado. Você vai sair diferente. Você vai sair melhor. Eu quero declarar que aquela situação onde a correnteza toma conta da nossa vida, significa agora que vai morrer a velha criatura. Não vai ser visto mais aquela pessoa. Pastor, mas eu estava indo até bem, querido, mas Deus vai te melhorar nessa noite. Vai sair uma nova pessoa transformada. Deseja isso. É um anjo propondo para você, dizendo: olha, eu vou medir um caminho, e agora, se você quiser caminhar, adentrar por este rio, você vai receber este poder, você vai receber essa unção. Sabe, as mazelas, as dúvidas, as faltas de coragem, o poder de Deus se manifesta através dessa unção do Espírito de Deus. Sabe, toda frieza espiritual cai por terra, porque este poder te envolve e você sai crendo, sendo cheio de ousadia, de poder. Oh, Espírito de Deus, muda as nossas vidas nessa noite, muda os nossos corações. Eu desafio você a colocar o pé na água, colocar o pé na água e falar: meu Deus, eu quero entrar. Eu não vou ficar assistindo agora as pessoas mergulharem nesse rio. Eu quero entrar, eu quero ser cheio,
Eu quero ouvir este vento impetuoso. Você vai receber unção. Você vai receber dons do Espírito de Deus. Você vai receber ousadia para falar. Oh, aquela pessoa covarde, aquela pessoa apática, aquela pessoa indiferente vai morrer nessa noite. Oh, uma pessoa cheia de unção, cheia de prazer de estar na presença do Senhor, cheia de alegria, de intimidade com Deus. Aquela pessoa conduzida por Deus.